Salve da igreja com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos, Deus, na tua presença, para aprender mais da tua palavra, meu Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da tua palavra, aumentando a nossa fé, meu Deus, nos fortalecendo, repreendendo, Deus, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, toda a ansiedade, meu Pai, toda a preocupação, todo o medo, meu Deus, toda a enfermidade, que o Senhor, Deus, vai colocando em nós a tua força, Senhor, a tua alegria, a tua fé, a tua esperança, o teu ânimo, Senhor, a tua disposição. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, meu Deus, e que o Senhor nos encha, meu Pai, da tua paz, da tua alegria e do teu Espírito Santo, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A nossa aula de hoje, o título é Depressão, Melancolia da Alma. A leitura bíblica está em Salmo 42, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que me esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como tem ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Então esse salmo aqui, a gente vê o salmista no momento de angústia, no momento de preocupação, de tristeza, que ele diz, que o choro dele é o alimento dele, ou seja, ele está chorando muito, mas ele fala para esperar em Deus, para confiar no Senhor. Então é o lamento de alguém que por algum motivo se distanciou de Deus, E quando a gente lê atentamente, prestando atenção nas palavras, prestando atenção no texto e no contexto, a gente vai perceber que foi esse afastamento de Deus, do salmista, que trouxe a ele essa tristeza, e essa lágrima, e esse choro, e esse pesar. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre depressão, a melancolia da alma. E se a gente estudar, pegar dados da Organização Mundial de Saúde, pegar dados de pesquisas, de ciência, nós vamos perceber que o número de pessoas que sofrem de depressão atualmente no mundo é absurdamente grande, Segundo a OMS, são 320 milhões de pessoas no mundo, sendo que a população mundial é de 7 bilhões e 700 milhões, ou seja, é uma porcentagem muito alta de pessoas que enfrentam esse problema. E não acaba nisso. Por quê? Porque apesar do número já estar muito alto, a tendência é de que aumente ainda mais, Então chega a aumentar 1% ao ano em média, o que é bastante. Então a gente pode dizer que a depressão, ela é a melancolia da alma, ou é a tristeza da alma. Então o que é depressão? É tristeza. É quando a pessoa está com uma tristeza profunda, um abatimento, ela tem um desânimo da vida, um desencantamento pela vida. É quando a pessoa não vê sentido, sabe? A pessoa está desanimada, a pessoa não tem disposição, a pessoa ela literalmente está triste e às vezes aparentemente não tem um motivo para aquela tristeza. E aí, quais são os sintomas da depressão? Para a gente ficar atento, Então, esse estado de melancolia e tristeza profunda, uma visão mais negativa, pessimista e fatalista da vida, desejo de morrer, perda de esperança,
baixa autoestima, insegurança, desconfiança em relação às outras pessoas, fortes traços de ansiedade, apatia, aflição, isolamento, solidão, desencantamento, desistência, perda de controle emocional, né? Quando a pessoa tem sintomas intensos intercalados, às vezes a pessoa está muito alegre e daqui a pouco a pessoa está muito triste, chorando muito. Então nós temos que ficar atento a esses sintomas. E quais são os tipos de depressão? Existem os dois tipos que são mais conhecidos. A depressão reativa, que ela é psicológica, e quando ela é psicológica, assim, a gente diz que são mais fatores externos, né? Ela vem de acontecimentos ou de pensamentos que a pessoa está tendo. Então, ela é uma abordagem mais terapêutica e é necessário a ajuda de psicólogos, psicanalistas, conselheiros, tudo isso ajuda no tratamento. Quando o tipo da depressão ela é estrutural ou orgânica, ela é endógena, ela é dentro do organismo por questões hormonais, aí o tratamento é diferente, porque a pessoa vai precisar de medicamento. Então, só a terapia não resolve, a pessoa vai precisar de tomar medicamento, vai precisar de psiquiatra, de neurologista, então vai precisar de médicos para tratar dessa pessoa. E as causas da depressão. A gente sabe que é uma doença multifatorial, então não tem só uma causa, mas são várias causas, né? São por vários fatores, por vários motivos, que causa às vezes esse desequilíbrio na vida da pessoa que provoca a depressão. Transtornos e desequilíbrios na produção de neurotransmissores, que eu acho que esse é um dos mais comuns, né? Então, assim, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, elas são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Então, é muito importante que a gente tenha a produção adequada desses neurotransmissores. E quando essa produção ela está deficiente, a gente pode apresentar sintomas de depressão, como apatia, cansaço, desânimo, tristeza, várias dessas coisas. Então, a serotonina, por exemplo, ela é uma substância sedativa, né? É calmante, conhecida como elemento mágico que melhora o estado de humor das pessoas. E, além disso, ela também ajuda no trabalho intestinal, controla a ansiedade, o ritmo do sono. Então, a serotonina ela é importante para tudo isso. A dopamina e a noradrenalina, ela proporcionam mais energia e disposição ao corpo. Então, se você tiver com baixa dopamina e baixa noradrenalina, você vai ficar mais devagar. Você vai ficar mais lento, mais apático, e tudo isso também são sintomas de depressão. E o que a gente precisa aprender? A gente precisa estimular a produção desses neurotransmissores, já que a gente sabe que eles são importantes para a nossa saúde e para evitar a depressão e até para tratar a depressão também. Então, por exemplo, como é que você estimula a produção de serotonina? Através de alguns alimentos com triptofano, como por exemplo banana, abacaxi, tomate, cereais, castanhas, chocolate, atividades físicas. A atividade física ela é interessante porque ela funciona para os três. A atividade física ela estimula a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina. Então a atividade física ela é muito importante, ela é fundamental para a nossa saúde física e mental e para o nosso bem-estar psicológico também. Outra coisa que ajuda na produção de dopamina são alimentos saborosos, sabe? Coisas que você faz que você sente prazer. Então, quando você faz algo agradável, quando você realiza um objetivo, também estimula a produção de dopamina. Então, assim, a gente tem que aprender o que ajuda o nosso corpo a produzir esses neurotransmissores que ajudam na nossa saúde. E aí, causas diversas da depressão, de cunho psicológico. Então, de cunho psicológico, a gente pode levar em consideração o medo. Então, quando a pessoa ela tem muito medo, um medo excessivo e muitas vezes infundado, né? Ansiedade exagerada, insegurança, tudo isso causa adoecimento ao nosso corpo e ao nosso psicológico e pode ocasionar quadros depressivos. Outra coisa, de fundo mental. Então, a falta de organização e controle mental pode nos conduzir a emoções
destrutivas, né? Emoções que prejudicam o nosso mental, o nosso psicológico, trazendo sérios riscos à nossa saúde. Relacionados às circunstâncias da vida. Então, existem fatos, acontecimentos do nosso dia a dia que podem ocasionar a depressão, como por exemplo, uma má alimentação. Como eu disse, que alguns alimentos ajudam na produção de serotonina, então uma alimentação rica em nutrientes é muito importante. Então, uma alimentação balanceada ajuda não só na nossa saúde física, mas também na nossa saúde mental e psicológica, então é muito importante. Outra coisa que relacionada às circunstâncias da vida, acontecimentos, quando morre alguém, quando você está com problema de relacionamento com pessoas que são importantes para você, quando você se divorcia, quando você termina um relacionamento, tudo isso interfere no nosso emocional. Existenciais, então são sentimentos também que são causados pela impotência diante de determinadas situações ou algo muito desagradável. Então, por exemplo, algumas pessoas agora, nesse momento, elas estão se sentindo depressivas, por quê? Por essa causa existencial. Porque diante de tudo o que nós estamos vivendo, o que você pode fazer? Então as pessoas, elas se sentem impotentes, porque elas não podem fazer nada, né? Então isso pode causar depressão, porque causa desânimo, né? Essa desesperança. Espirituais também. Então desde que o homem pecou, né? Isso não afetou apenas Adão e Eva, afetou toda a humanidade. Então, todo homem traz consigo a semente do mal que foi plantada ali no Jardim do Éden. Então, existem pecados que nós cometemos que nos leva à tristeza e depressão. Até porque muitas vezes nós pecamos, nós cometemos alguns atos que nos traz culpa. Então, esse sentimento de culpa pode nos deixar depressivos, né? Mágoas que a gente carrega no nosso coração, falta de liberar o perdão. Essa questão do perdão, ela é muito importante, porque quando a gente carrega mágoa, quando a gente não perdoa, isso adoece o nosso corpo muito, né? E com relação à depressão, isso tem um poder muito forte. Quando a gente também tem uma vida muito carnal, muito hedonista, a gente está muito ligado apenas aos prazeres da carne, a satisfazer os nossos desejos, né? E tudo isso pode também causar esse tipo de depressão, porque é por falta de sentido mesmo da vida, né? Agora a gente vai falar sobre os casos de depressão na vida de grandes personagens bíblicos, porque assim, qualquer pessoa, ela está sujeita a enfrentar a depressão em algum momento da sua vida. É por isso que nós devemos estar muito atentos a isso, né? Então, pessoas boas, homens de Deus, homens usados por Deus da Bíblia, sucumbiram à depressão e sucumbem até hoje, né? E aí eu vou dar o exemplo aqui, alguns desses homens. Jó. Então a gente sabe que Jó, ele passou por um intenso problema na vida dele, né? Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens e ele perdeu a saúde. Ele não perdeu a vida e nem a esposa, mas tudo isso ele perdeu. E ele teve que lidar com tudo isso, né? E isso trouxe para ele esse sentimento de tristeza e a ponto dele desejar a própria morte para que ele pudesse se livrar daquele sofrimento, né? Então, são sentimentos de quê? De impotência. Ele não podia fazer nada diante daquela situação. Ele estava perdendo tudo, ele estava doente. A única coisa que restava para ele era o quê? Morrer. Aí a gente vê o exemplo também de Moisés, né? Quando ele estava peregrinando com o povo ali durante o deserto. E aí tem uma passagem lá em Números 11, do versículo 10 ao versículo 15, a gente vê Moisés falando e a gente percebe que ele teve ali um momento, né, um quadro depressivo, porque ele estava se sentindo sobrecarregado, porque o povo murmurava, o povo reclamava. Então, assim, eles tinham as suas necessidades supridas, mas eles queriam mais, né? Eles queriam carne, eles queriam outras coisas. E aí, Jó, ele questiona Deus, né? Por que ele tinha que carregar toda aquela responsabilidade, né, que ele estava sentindo um peso muito grande e até mesmo dele querer também que o Senhor levasse ele, né, que acabasse com a vida dele ali para acabar com aquela culpa, com aquele sofrimento, com aquele peso que ele estava carregando. Davi também, né, ficou deprimido em alguns salmos, ele fala dessa angústia que ele tinha na alma
por diversos problemas que ele enfrentou. Elias, que é o exemplo mais citado da Bíblia, né, com relação à depressão, que depois ali de que ele teve vitória sobre os profetas de Baal, ele ficou com medo, porque ele foi ameaçado por Jezabel, de que ela ia matar todos os profetas, e aí ele fugiu. E aí pra você ver como é que o medo ele causa em nós assim uma visão deturpada da realidade e desesperança, porque ele se escondeu, porque ele achou que todas as pessoas que acreditavam em Deus, que todos os profetas estavam mortos, e na verdade não estavam. Né? Não tinha sobrevivido apenas Elias, tinha outros que estavam vivos também. Então, o medo, né, a depressão que ele estava, fez com que ele perdesse essa visão, né, de saber o que realmente estava acontecendo. E vários outros casos, né, de homens de Deus da Bíblia, que a gente percebe esse sentimento dele de angústia, de tristeza, até de depressão. Aí aqui ele cita até o exemplo do próprio Jesus, ali no Jardim das Oliveiras, né, quando ele foi ali para orar, antes de ser entregue, antes de começar a crucificação dele, diz que ele se sentiu triste e angustiou-se até a morte, né? Ele chorou, ele foi tomado de agonia, a dor no mais elevado grau, e assim, ele teve realmente ali um sofrimento de agonia, de tristeza, né, com o que ia acontecer com ele. E isso mostra mais uma vez como Jesus Cristo, ele era um homem como eu, como você, como qualquer outro, né? E como todos nós estamos sujeitos a isso, né? Se você tá nesse momento sentindo, né, desanimado, sentindo abatido, se sentindo deprimido, não é porque você está em pecado, é porque você é ser humano, né? Mas a gente sabe que Deus tem solução para isso, né? Que Deus pode nos dar o conforto, que Deus pode nos curar de todas as coisas, inclusive da depressão. E aí, como lidar com a depressão? Primeiro lugar, a gente tem que procurar descobrir qual é a origem desse mal, né? É endógeno, são hormônios, é o nosso corpo que está trabalhando mal, que não está produzindo, é alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, que está provocando essa tristeza. E uma coisa muito importante, se você tem sintomas de depressão, você precisa procurar ajuda médica. Não tem problema nenhum nisso, muito pelo contrário, né? É muito melhor você procurar ajuda médica e ficar bem, ficar curado, do que você ficar doente, do que você ficar abatido. Algumas pessoas falam, né, que são contra buscar ajuda de médico, que tem que orar, mas Deus criou o homem e deu inteligência para o homem. E o homem, através da sua inteligência, criou a medicina e criou os medicamentos. Tudo isso é para nos ajudar, é para o nosso conforto, é para o nosso bem-estar. Então, nós temos que usar esses recursos que estão disponíveis ao nosso favor. Então, quando a pessoa ela tem problema de depressão, ela precisa sim buscar a ajuda profissional, a ajuda de médico. Além disso, outras coisas, como eu já falei, buscar uma alimentação mais balanceada, né, uma reeducação alimentar, praticar atividade física é extremamente importante, né, para tudo e inclusive para depressão. E a questão também de você ter um acompanhamento bíblico, um acompanhamento pastoral, pessoas orando por você e você mesmo orando por você, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que fazer. A valorização da qualidade de vida. Então, nós precisamos desenvolver a confiança, né? A alegria, ter uma perspectiva mais otimista da vida, da própria existência, com relação ao seu futuro, e ter fé e ter esperança, né? Então, reconhecer a sua importância e o seu valor, né? Isso, quando você tem otimismo, quando você tem fé, quando você tem esperança, ajuda na sua imunidade. Porque quando a gente está desanimado, quando a gente está deprimido, diminui a imunidade. E se diminui a imunidade, fica mais fácil de você adoecer. Então, se você tem esses cuidados, a sua imunidade está mais alta, a sua saúde fica melhor. Avançar além dos limites do diagnóstico. Então, assim, não desanimar. Isso é muito importante. Você não pode desistir, né? Você não pode desanimar.
procurar histórias de pessoas que também passaram por depressão e às vezes em casos graves, mas que ficaram curadas, né, que hoje têm uma vida completamente diferente. E assim, não perder a esperança. Não é porque você já teve depressão uma vez que você vai ter depressão novamente. Não é porque você tem depressão que você não vai ser curado. Isso não tem nada a ver, né? Então a pessoa, ela pode ter tido uma única vez e não ter nunca mais na sua vida, mas momentos de tristeza todo mundo vai ter durante toda a sua vida, gente. Isso é normal, isso é natural, faz parte do ser humano. Mas não quer dizer que porque você ficou triste, porque alguma coisa ruim aconteceu com você, que a sua vida acabou, que as coisas não vão dar certo. Nós precisamos ser otimistas e entender isso. Uma coisa, quando a gente entende isso, as coisas elas ficam mais leves. Porque quando a gente entende que tudo passa, sempre que você tiver um problema, você vai entender que aquele problema vai passar, né? Que você vai encontrar uma solução, que aquilo ali vai ter um jeito, que aquilo ali vai ter uma saída. Então nós temos que ter esse entendimento. Tudo passa. Não importa qual o problema, não importa a situação, não importa a circunstância, tudo passa. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, isso vai passar. Não vai ser para sempre, vai passar. Pode ser que depois venha outra, sim, mas essa vai passar, né? Vai aparecer um medicamento, vai aparecer uma vacina e vai passar, porque tudo na vida passa, né? Nós precisamos entender isso e precisar desenvolver também a disciplina da consagração pessoal ao Senhor. Então é muito importante a gente ter compromisso com Deus, a gente ter hábitos de oração, de leitura da palavra, de ter comunhão com o Senhor, porque isso nos fortalece, né? Isso aumenta a nossa esperança, isso aumenta a nossa fé. Então, assim, quando você passa por determinadas situações da sua vida, e aí você lembra o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação, isso te traz fé e te traz esperança. Então, a gente tem que ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E constantemente ele fica lançando sementes na nossa mente. Ele fica lançando mentiras. Se a gente acredita na mentira do diabo, é aquilo ali que vai acontecer na nossa vida. Mas se o diabo lança uma mentira e você repreende aquela mentira do diabo com uma verdade de Deus, o diabo ele perde a força, ele vai ter que sair. E aí o que vai prevalecer na sua vida? A vontade de Deus e a palavra de Deus. Por isso que é muito importante orar, é muito importante ler a palavra de Deus, é muito importante ter comunhão com o Senhor, ouvir pregações, ouvir a escola dominical. Esse tempo que nós estamos em casa, nós temos que aproveitar, a gente não pode acomodar e ficar com preguiça, a gente tem que aproveitar para buscar a Deus, para orar, para ler a palavra, para fazer a vontade de Deus, né? Para buscar, para se encher, né? Para a gente sair forte, para nós sairmos fortalecidos dessa situação e não enfraquecidos, né? Quantas pessoas entraram em depressão por conta dessa situação. Mas se a gente estiver buscando a Deus, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa confiança do Senhor, nós vamos sair dessa situação mais fortes, porque são as dificuldades que nos fortalecem. Eu vou ler a conclusão que diz assim: o cristão corre os mesmos riscos de qualquer outro ser humano. No entanto, aquele que deposita em Deus o seu destino terá a fé necessária para viver de maneira confiante, mesmo diante das inúmeras ameaças resultantes do simples fato de existir. O Filho de Deus permanecerá inabalavelmente firme e confiante. Então é isso que eu digo. A gente vai ter momentos de tristeza, pode até ter momentos de depressão, mas se a nossa confiança estiver em Deus, se nós perseverarmos, se nós buscarmos a presença de Deus, a gente passa por tudo. Tudo passa, né? E como a palavra diz, nós seremos vitoriosos, né? Por meio daquele que nos amou. Então, através de Jesus Cristo, através de Deus, através da palavra de Deus, nós vamos ser vitoriosos e nós vamos ser fortalecidos. Então, que a gente passe por tudo que a gente tem que passar e nós, ao invés de ficar mais fracos, a gente fique mais forte, né? Que seja como um treino
para nossa musculatura espiritual. Então, que a gente venha se fortalecer na presença do Senhor, né, e ficar atento, né, aos sintomas, aos sinais, né, não deixar esses males, essas doenças tomarem conta da nossa vida, né? Vamos buscar ajuda médica se for necessário, e espiritual e psicológica, né? Porque é isso que o Senhor colocou à nossa disposição, então nós temos que aproveitar e nós temos que usar. Amém? Essa é a aula de hoje e até a próxima.